Oi, gente, tudo bom? Sou eu aqui de novo, a Nathalie. Estou aqui hoje com a Fran, a maquiadora profissional especialista em maquiagem de crossdresser. E vai tocar um papinho aqui, rapidinho, para vocês entenderem como que ela se tornou essa pessoa que é super procurada pelas cross hoje em dia. Obrigada, oi, gente. Boa noite. Então, vamos lá. Primeiramente, o que te motivou a trabalhar com crossdressers? E como que você descobriu isso? Bom, foi meio sem querer. Eu tinha mais ou menos um ano que eu tinha me formado no curso profissional de maquiadora e eu amei a parte de maquiagem artística e o meu professor ele era especialista em maquiagem de palco, de teatro. Só que fazendo maquiagem de mulher cis, eu não podia usar muito isso, né, no meu dia a dia. E quando eu conheci a Júlia, será que eu devo contar a história da Júlia? Eu tô com pena. Eu conheci a Júlia, eu conheci a Júlia Mello, uma crossdresser que eu fui comprar uma roupa com ela de uma comunidade da faculdade que eu já tinha me formado há algum tempo e ainda a gente fazia algumas trocas e venda e compra, né, de roupas. E eu tinha comprado do perfil feminino Júlia Mello. E no dia que eu fui retirar o vestido com ela falou, olha, só que quando você for me encontrar no endereço, eu vou estar de menino. Aí eu achei estranho. Mas como a gente ia se encontrar num lugar público, no meio da Faria Lima, num prédio corporativo, né, durante o dia, eu falei, bom, né, não vai ser tão arriscado assim. E eu fui, e aí foi tudo bem, conheci a Júlia, de menino, né, a versão sapo dela, super gente boa. E aí na hora de ir embora, assim, eu peguei e eu falei, desculpa, posso te fazer uma pergunta? Aí ela falou assim, claro, por que você tem um perfil feminino no Facebook? Mas porque eu vi claramente, né, que era a foto dela no Facebook, só que produzida, né? Não era uma outra pessoa, tipo a irmã dela. Mas na hora de trazer o vestido, você tá de menino. Aí ela falou, porque eu sou crossdresser. E eu nunca tinha ouvido falar a palavra. E aí ela falou, crossdresser é homem que gosta de se vestir de mulher ou mulher que gosta de se vestir de homem. Assim, sabe, no meio da rua, tipo, ela me explicou meio isso, assim, por cima, só que me despertou aquela maquiadora artística, sabe? E aí eu peguei e falei pra ela, você toparia ser maquiada por mim pra gravar um vídeo no YouTube? E ela falou assim, claro! E aí, de repente, a gente marcou o dia, ela veio na minha casa, a gente gravou, tipo, um jeito tosco aqui no meu sofá, sabe? Nesse apartamento mesmo que a gente tá, com um celular muito ruim, mas a gente se divertiu pra caramba e foi sensacional. Então, ali eu tive o primeiro contato com uma crossdresser. Eu fiz a maquiagem dela de transformação e a partir dali a gente gravou alguns vídeos para o YouTube, eu maquiei ela algumas vezes, mas sempre de uma forma divertida, assim, sabe? Sem compromisso, eu postava os vídeos no meio dos meus outros vídeos de maquiagem. Então, a partir dali eu comecei a conhecer e aí pelo YouTube outras crossdressers acabaram chegando até mim, inclusive a Nath, e eu comecei a maquiar crossdressers aqui no Brasil, mas em paralelo às mulheres cis que eu já atendia, né? Que era o meu dia a dia. E aí, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu continuei maquiando crossdressers lá. Mas foi assim, a Júlia Mello, a minha musa do canal até hoje, que abriu o mundo crossdresser para mim. Né? Que abriu o mundo da maquiagem crossdresser para mim. Porque o mundo de verdade foi você. Um grande papel sobre isso. E como você se sente ajudar as crossdressers a se pensar por meio da maquiagem? E o que isso significa para você? Eu acho que eu ajudo elas se enxergarem mais, sabe? Realmente verem o quanto elas ficam bonitas femininas, o quanto elas têm uma beleza que às vezes elas não descobriram antes porque elas não foram maquiadas por uma profissional ou por uma profissional que saiba, né, fazer técnicas de feminização ou porque elas simplesmente não enxergavam a beleza que elas tinham nela. E a gente tem uma troca muito emocional, assim, sabe, durante a maquiagem, que eu chamo de make terapia, porque a gente conversa muito. Elas gostam de contar a história delas, como elas começaram no crossdressing, as pessoas que sabem, né, da vida dela. Então acaba sendo uma troca acho que de informações bem profundas, sabe, delas comigo. E eu dou muito, assim, do meu tempo de
ouvir, de cuidar, de ensinar algumas coisas assim no rosto delas, de elas enxergarem esses traços de beleza nelas. Então, para mim, realmente é preenchedor, assim, sabe? E vê-las como elas mudam, sabe? Ficam felizes toda vez que elas se veem no espelho, se iluminam, assim, sabe? Elas se veem femininas. E quais foram as reações mais emocionantes ou significativas que você já viu por parte de uma crossdresser que você maquiou? Olha, não faz muito tempo, viu? Mesmo maquiando cross há uns 8 anos, eu acho que faz, sei lá, uns 4, 5 meses, mais ou menos, que eu maquiei pela primeira vez uma cross que eu já conhecia há algum tempo, a gente já tinha se visto em alguns eventos. Ela é uma pessoa, assim, super, super bacana, sabe? Um amor. Só que eu nunca a tinha maquiado aqui no estúdio. E aí, um dia eu fui produzi-la, só que ela não se viu durante a maquiagem, né? Ela ali, deitadinha na cadeira de maquiagem e tal, e a gente conversando e tal. Simplesmente na hora que ela terminou, né, de se trocar tal, não, na verdade foi antes. Ela não usa peruca. Então, quando eu terminei a maquiagem, ela ainda estava com a roupa de sapo, mas ela não precisou colocar cabelo nem nada. Eu levantei a cadeira, ela se olhou no espelho, ela chegou pertinho assim do espelho, sabe? Olhou pra ela e falou: Nossa, é a primeira vez que eu tô mexendo feminina. Eu acredito agora que eu posso parecer mulher. E eu falei, inclusive, eu tô parecida com a minha irmã. Daí eu peguei e falei pra ela, oh, que bom, né? É uma referência realmente feminina que você tem na sua vida. E ela ficou assim, sabe? O encantamento dela com ela mesma foi assim, de verdade, eu acho que uma das emoções que eu mais senti. Parece que eu tava sentindo o que ela tava sentindo, sabe? Eu fiquei muito feliz. Ainda mais por ser uma pessoa tão bacana, tão próxima de mim. Foi surreal, assim, de verdade. Foi o que mais me marcou até hoje. E como que você lida com a emoção das clientes que se sentem seguras ou nervosas durante esse processo de transformação ou feminização? Eu tento deixar elas sentir num ambiente seguro, sabe? Acolhedor. Eu deixo elas contarem o que elas precisam contar. Assim que elas chegam, né, masculinas, muitas delas, dá pra ver o nervosismo, assim. Então eu pergunto se elas querem uma água, um café, a gente senta, conversa. Aí eu pergunto se elas já se maquiaram ou não. Se elas já saíram, se alguém na vida delas, pessoal, sabe, do lado dela feminino. Então a gente começa a conversar e quebrar barreiras. E ali ela vê. Quando elas vêm aqui, elas já confiam um pouco mais em mim. Provavelmente é por indicação ou já me acompanham há algum tempo na internet. Então elas chegam aqui, ainda às vezes um pouco nervosas, mas já um pouco mais abertas do que acho que se fosse uma pessoa simplesmente que elas agendaram ali para fazer maquiagem. E a gente faz essa troca. Então aos poucos elas vão se soltando. E aí durante a maquiagem muda, sabe? Muda o comportamento, muda a visão delas sobre elas. Parece que elas realmente, assim, eu vi uma confidente, sabe? Então, e elas se relaxam. E como que é o processo de compreender as necessidades, as emoções das clientes cross e como você sente que elas buscam algo além da maquiagem? Eu acho que pela conversa mesmo, sabe? Dessa troca de experiências, porque a maioria delas não tem, a família não sabe, não tem uma amiga. Se conversam, provavelmente é online, assim, na grande maioria, né? Conversa com outras crosses. Então, quando elas chegam aqui no estúdio, elas veem que tem uma pessoa como eu que já está acostumada com esse público, que ajuda elas nesse processo, né, de autoconhecimento mesmo, de conhecer o rosto, de conhecer o corpo, de aceitar que elas gostam realmente, que elas têm prazer em se ver femininas. E acho que é isso, sabe? Elas procuram esse acolhimento, essa conversa, elas se enxergarem cada vez mais bonitas. E como eu sou especialista em maquiagem de feminização, eu acho que elas chegam já com a expectativa de ver algo diferente, de se verem mais femininas. Então eu tento entregar o meu melhor para elas, para realmente elas se enxergarem de uma forma diferente, sabe? De uma forma mais gentil com elas mesmas, sabe? Às vezes de não se exigirem tanto e ver que é muito melhor elas procurarem o que elas têm de mais bonito ali do que tentar esconder alguma coisa que desagrada. Então, eu acho que é essa busca de acolhimento de uma pessoa que ouve, de uma pessoa que entende e que vai pegar na mão delas, sabe, nessa jornada e ajudá-las a se conhecerem cada vez conhecer cada vez melhor, conhecer cada vez mais. E como que você cria um espaço seguro e acolhedor
as clientes para se sentirem confortáveis e se confiança durante a transformação? Eu acho que começa já por eu atendê-las na minha casa, né? O meu estúdio é aqui na minha casa e então elas encontram minha cachorrinha, a Nina, que tá dormindo aqui no chão. Às vezes elas encontram meu marido, mas eu sempre deixo o meu marido sabendo quando vê uma crossdresser, eu peço pra a gente ter essa privacidade. O meu estúdio, assim que a gente entra, assim, ninguém entra lá, então elas têm essa segurança. E aqui eu sempre ofereço uma água, um café, a gente conversa, eu pergunto em que momento, né, elas estão no crossdressing, se elas têm alguma barreira, se elas gostam de tal coisa ou não na maquiagem, então eu vou quebrando um pouco aquele, às vezes o nervosismo, né, ou o medo delas. E assim, eu acho que mesmo com a conversa, sabe? E vendo que é um ambiente que elas têm segurança para conversar, elas serem ouvidas. E você acha que trabalhar com as comunidades te ajudou a ter mais empatia e compreensões sobre identidade e expressão do gênero? Com certeza. Eu acho que nem só empatia, mas eu acho que entender realmente o que significa, sabe? Que antes, assim, a gente ouve, imagina que sabe, mas se você não busca, não entende, assim, não busca entender, ler, ouvir as pessoas e se colocar no lugar delas, eu acho que a gente fica num mundo muito limitado, sabe? Fica muito numa bolha. Então, essa convivência me fez motivar em relação a isso. E depois que eu passei a conviver mais com crossdressers, ter amigas crossdressers, isso ficou ainda mais profundo. Porque antes, quando eu só maquiava e não participava de eventos, era muito mais limitado a esse momento enquanto eu estava com elas aqui, né? De maquiar e conversar. Aí quando a gente passa a ser amigas e ir para eventos e conhecer muito mais pessoas e elas se sentirem mais próximas e confiarem mais em vocês, você se torna confidente, então elas contam coisas mais profundas. E aí você realmente começa a entender a quantidade de dificuldades, coisas que passam na cabeça delas, perguntas que elas têm, sabe, autoquestionamentos mesmo, que eu falo, nossa, eu nunca imaginei que você pensava assim, de tipo, se sentir assim, que tinha esse questionamento, porque eu não tô no lugar de uma crossdresser, né? Então, eu não, muitas coisas, eu não tenho nem como imaginar. Então, essa convivência acho que influencia muito nisso, sabe? E abrir a minha cabeça em relação ao guarda-chuva LGBT como um todo, né? Não só em relação ao crossdresser. Então, você sabe que muitas classes têm vida dupla, muitas famílias não sabem e tal. E como que você ajuda as cross, você as apoia para se sentirem bem com isso? Você apoia com eles, lidar com esses desafios? Eu imagino que seja um grande desafio diário ter que guardar um segredo desse, né? Ainda mais as pessoas que são mais próximas de você. Eu acho que eu ser uma ouvinte, tá ali à disposição dela, sabe? E sem julgamento, porque eu sou uma pessoa que realmente, assim, eu posso me surpreender com uma coisa ou outra, porque não é do meu dia a dia, eu nunca tive contato com aquilo, mas eu sou muito curiosa, sabe? De ouvir aquilo e querer entender e depois buscar, sabe? O que é aquilo, por exemplo, identidade de gênero, que eu não entendia muito bem. Então, acho que delas saberem que tem um lugar seguro para elas conversarem e que uma pessoa que vai realmente ajudá-las nessa jornada. E se elas pedem conselho mesmo, né? O que talvez minha esposa pensaria se ela visse isso ou visse aquilo, sabe? Elas muitas vezes me perguntam esse tipo de coisa. E eu acho que por aí, realmente estar lá para ela, sabe? Dar o apoio. E se der ruim algum dia, tipo, precisar de mim, eu tô aqui. E como você enxerga a importância da aceitação social para as classes? Você que dá mais abertura, inclusão do que acho que tem mais inclusão, abertura hoje do que existia no passado. Eu acho que evoluiu bastante a comunidade LGBT como um todo, a aceitação da comunidade, só que crossdressing eu acho que é algo muito mais marginalizado que eu digo assim, afastado da sociedade, mais entre quatro paredes, o que a grande maioria, né, do público LGBT, porque elas têm muita questão de identidade, né, de não ter a identidade revelada. Rola muito medo, muita culpa, muita vergonha. Então, para essas crossdressers conseguirem ser compreendidas e até as pessoas, né, da sociedade
saberem que existe crossdressing, saber que o que é crossdressing como eu não sabia anos atrás. Quando eu, hoje em dia, falo qual é a minha profissão e que sou especialista em maquiagem crossdressing, as perguntas, tipo, são o que é crossdressing? Ou especialista em quê? Eu olho assim, a pessoa franze e, tipo, não pergunta nada, mas você vê que ela não entendeu. Então, eu sempre sinto a necessidade, assim, 95% das vezes que eu falo minha profissão e minha especialidade, eu tenho que explicar o que é. Então, isso já mostra o quanto as pessoas não sabem nem que existe ou o que é. Então, eu acho que a gente precisa ajudar a conscientizar do que realmente é o público crossdresser, até porque se você joga no Google, né, o que é o crossdressing, você acha muita coisa ali que choca e que não é a realidade do que eu conheço, pelo menos das crossdressers que eu atendo e das minhas amigas, e isso acaba afastando, né? Então, e a gente sabe, né, quem acaba não afastando e aproximando e procurando crossdressing, a gente já sabe o que eles estão procurando, né? Então, eu acho que é muito importante, sim, essa conscientização da sociedade como um todo. E eu vejo como um papel meu também, sendo mulher hétero e lidando com o público crossdresser, de realmente falar o que eu faço, a minha especialização, o que é o crossdressing, tentar desmistificar um pouco, né, essa visão das poucas pessoas que sabem o que é crossdressing. Às vezes tem uma falsa impressão ou um preconceito, mas eu acho sim que precisa ter mais visibilidade, mas é difícil, né, porque já que tem tanto... então, a identidade da crossdresser, ela sente que ela tem que proteger, é difícil do mundo de fora saber até que existe, sabe? Porque é tudo muito entre quatro paredes. Sim. E você acha que o trabalho contribui para aumentar a autoestima e a confiança sobre aquelas pessoas que estão começando? Ah, com certeza, com certeza. Porque eu acho que no começo, principalmente, e nem no começo, assim, quando elas descobrem que elas são crossdressers, eu acho que no começo do processo, porque acho que por muitos anos, e a maioria delas desde a infância, isso é negado para elas pelos pais, pela família, e elas mesmas não aceitam. Então, uma crossdresser, às vezes, que está no início, ela está lá com seus 40 e poucos anos, 50, se permitindo conhecer um pouco mais desse lado feminino dela. Então, elas saberem que eu tô ali e eu sou especialista nisso, não só na parte técnica, mas de ouvir, ter essa proximidade, ter essa empatia, eu acho que dá um conforto maior, sabe? E elas passarem a se conhecer, saber o que elas têm ali de mais feminino, que elas podem enfatizar, de ter esse ambiente mesmo que elas podem explorar, sabe? O que é tão difícil dentro de casa, né? Ainda mais tendo família que não sabe. E você acha que a sociedade como um todo ainda tem muito a aprender sobre o crossdressing e sobre a expressão de gênero? E o que você consegue ver de mudanças? Ah, com certeza. Isso da marginalização, eu acho que é a pior coisa. Até porque as crossdressers não tem nem lugares, muitos lugares, muita opção de lugar, aqui nem aqui em São Paulo. É uma cidade, é um centro financeiro, é uma cidade gigantesca, e elas não têm muitas opções de lugares mesmo para sair, que elas se sintam seguras, se sintam respeitadas. Então, acho que a sociedade tendo um pouco mais de conhecimento e abertura para o público crossdresser, eu acho que vai facilitar muito até essa questão da identidade delas não precisar ser tão sigilosa, sabe? Elas conseguirem ser quem elas querem ser, mesmo que seja momentaneamente, mas não ter tanto esse julgamento e esse peso, acho que psicológico, emocional, por ter que se esconder. E como que é para você ver a alegria de alguém que, pela primeira vez, se vê feminina através da maquiagem? Sim, é transformador ver o quanto a pessoa se ilumina quando ela se olha no espelho e ela se vê feminina, sabe? Muitas vezes, assim, foi a primeira vez que ela se viu feminina, mesmo ela já tendo se maquiado antes. E muitas delas colocam primeiro roupas, sapatos, compram perucas, mas nunca se maquiaram ou se maquiaram pouquíssimo. E aí, a primeira vez que elas se veem maquiadas por uma profissional e elas se olham no espelho e se veem femininas, assim, elas se iluminam, sabe? É realmente preenchedor, acho que para elas, pelo que eu vejo, eu acompanho aqui, e para mim, eu acabo sentindo o que elas estão sentindo, a grande maioria das vezes. Então, tem meninas que é muito fofa, às vezes, terminando de maquiar, elas se olham no espelho assim, elas dão um sorrisão e tipo, vêm me abraçar, sabe? Assim, você sente a gratidão de verdade.
Eu acho que isso é impagável, assim, por isso que eu amo meu trabalho. Eu sou muito de trabalhar com pessoas, eu me emociono, eu gosto de ouvir, de conversar, né? Por isso que eu sou tagarela, você já sabe. Então, eu acho que isso acaba ajudando, sabe, no processo de cada uma e me ajuda muito também, né? É uma troca, elas me ajudam e eu ajudo elas, com certeza. E que tipo de transformação que você mais te emociona? Aquela natural, sutil, ou aquela ousada, diferente? Eu não sei, acho que não tem uma que me emociona mais, mas acho que são emoções diferentes. Aquela maquiagem mais delicada, mais elegante, talvez natural, é aquela maquiagem que eu vou trabalhar ali, cada feição, cada detalhe, eu vou olhar para a pessoa e querer extrair o melhor de cada feição dela, sabe? E eu sempre pergunto o que a pessoa gosta mais nela, porque não adianta eu, Francine, falar, olha, você tem isso aqui de mais bonito no rosto. Não, eu gosto de saber o que a pessoa gosta nela, pra gente destacar e também descobrir outras coisas ali no rosto dela, sabe, pra valorizar. Mas tem o lado da maquiagem artística que mora dentro do meu coração. Então, quando tem uma crossdresser aqui que fala, eu gosto do olho tudo, boca tudo, eu gosto de chegar, tipo, arrasando nos lugares, porque se é pra me maquiar, eu quero, tipo, maquiar mesmo, sabe? Essas eu posso liberar a minha criatividade. Então eu acabo me empolgando, mas a energia fica, tipo... Até porque as cores, né? As cores têm muita energia. Então a gente poder usar cores mais vibrantes acaba, acho que, trazendo isso. Mas eu acho que são só emoções diferentes mesmo. Eu amo o meu trabalho, eu amo conversar com pessoas, então eu acho que eu acabo me emocionando em todas as maquiagens. E você acha que a maquiagem pode servir de cura para algumas cross? E como isso é manifestado nas suas sessões? Ai, com toda certeza. Porque, como eu brinco, né, de make terapia, porque não é só porque elas vêm aqui, conversam comigo, se abrem, mas também porque é uma questão de autoconhecimento, sabe? E autocuidado. Elas conhecerem cada pedacinho ali do rosto, explorarem, ver que elas têm muitas coisas bonitas que elas nunca tinham identificado e a gente consegue trazer essa beleza. Algumas delas, às vezes respondem para perguntar o que você gosta mais no seu rosto, né? Pra gente destacar e tal. E ela fala, eu não acho que eu não tenho nada de bonito, sabe? E eu falo assim, como assim, sabe? Todo mundo tem a sua beleza própria. Então, a gente destacar isso e fazer ela conhecer o rosto dela e começar a ter esse autocuidado e autoconhecimento, acho que é uma cura interna, sabe? Ela se vê bonita, se vê feminina, assim como aquela frase que eu falei que quando você olhou no espelho e falou, nossa, a primeira vez que eu acredito que eu posso ficar feminina. Gente, isso sim foi, acho que, o melhor elogio que eu poderia ter na vida, sabe? Que eu consegui extrair isso dela. Então, imagina a transformação interna que ela teve naquele momento. E isso me emociona demais. E quais foram os desafios mais difíceis que você enfrentou trabalhando com cross? Foram poucos, mas teve um que me marcou bastante, assim. Foi uma cross que eu atendi americana, que a gente tem esse jeito brasileiro, que a gente conversa, cumprimenta com um beijinho, a gente ouve as pessoas, a gente é muito mais... Tem muito mais calor. É, muito mais fofo e tem muito mais calor humano, assim. Americano não, americano é mais fechado. E acho que quando eu atendi, lá eu também atendia na minha casa, né, no estúdio. Ela foi na minha casa, eu atendi, ela conheceu o Pedro, conheceu a Nina, eu fiz o atendimento, atendi ela algumas vezes, e aí ela me chamou para tomar um café. Falei, tudo bem, tomar um café. Aí eu falei, olha, eu vou ter que ir no shopping resolver tal coisa na loja, eu vou chegar lá mais ou menos nesse horário, e aí eu posso esticar um pouco pra gente tomar o café depois. Ela falou, tudo bem, então a gente se encontra até o horário, em tal café, beleza. E eu fui pro shopping. E aí eu tava nessa loja grande de departamentos, comprando o que eu precisava comprar, e aí eu senti, sabe quando alguém tá te olhando assim? E aí você olha e você vê que tinha alguém, tipo, sei lá, te encarando? Quando eu olhei, era ela. E ela veio e fez assim, bum, sabe, querendo me assustar. E não, óbvio que eu me assustei, porque primeiro, eu virei, tinha uma pessoa, tipo, me seguindo, e eu vi que essa pessoa que tava me seguindo era uma pessoa que eu conhecia. E aí, assim, o que uma pessoa normal teria feito? O que ela me falou? Primeiro, né? Ela falou, ai, tudo bem, então, é que eu cheguei, eu tava com o meu horário mais livre, e aí você falou que vinha aqui nessa loja, então eu podia vir mais cedo do nosso café e vim aqui pra te encontrar. Só que o problema é que, assim, o que uma pessoa normal faria? Me mandaria mensagem falando, Fran, eu tô livre já, posso ir te encontrar na loja X? Ou, Fran, a gente consegue adiantar o café, eu tô indo pro shopping e tal. Não, a pessoa, sei lá, tava me seguindo há quanto tempo lá na loja,
e ela só se identificou quando eu senti que ela estava me olhando e eu virei e vi que era ela, porque senão, sei lá, por quanto mais tempo ela ia continuar me seguindo, sabe? Eu achei muito estranho, mas tudo bem, a gente tinha combinado café lá dentro do shopping, então vamos tomar nosso café, eu já tinha feito o que eu precisava fazer e a gente foi pro café. E a gente conversou, eu mantive uma certa distância, porque eu fiquei 10 mil vezes desconfiada dela. Conversando, tivemos o café e tal, e na hora de ir embora, a gente passava por dentro do shopping. E aí eu fui dar tchau pra ela, e aí na hora que eu fui dar tchau, assim, no beijinho, ela pegou, me agarrou e não me soltou. E aí, na hora, eu peguei, sabe quando você empurra, tipo, meu, o que tá acontecendo e tal? E aí ela pegou, tipo, demorou uns segundos, aí pegou, me soltou. Eu falei, que é isso? Aí ela pegou assim, ai, desculpa, eu não resisti, sabe? Alguma coisa assim, daí eu falei assim, tipo, sei lá, eu nem lembro na hora do jeito que eu falei, sabe? Meio que fiquei em choque. Daí eu falei, tô indo, alguma coisa assim, peguei e saí, fui pro meu carro, fui embora e morrendo de medo, sabe? Cheguei no estacionamento, olhei se ela tava me seguindo ou não. Tipo, stalker total, assim. E eu peguei, entrei no carro e fui pra casa. Eu cheguei em casa e eu peguei e mandei uma mensagem pra ela. E falou assim, eu não gostei do que aconteceu, você confundiu as coisas, eu não sou assim. E como assim, você já veio na minha casa, conheceu meu marido, e você me agarra no meio do shopping, no lugar que eu trabalho, porque eu trabalhava lá, né? Então as pessoas, todo mundo me conhecia naquele shopping, eu ficava lá o dia inteiro, almoçava e tal. Então isso foi uma coisa que passaram muito dos limites. Depois a gente, de um tempo afastado assim, a gente se acertou, atendi ela uma outra vez e tal, mas sempre com o pé atrás, sabe? Porque eu não sou de ficar guardando rancor, cortar pessoas da minha vida. Eu impus o limite, ela respeitou a partir dali. Mas eu aprendi muito depois disso, sabe? A colocar certos limites em algumas coisas, porque também eu pensei que talvez eu devesse ter colocado limites antes. Eu era meio novato nos Estados Unidos, eu também não entendia muito bem como as coisas funcionavam assim entre as pessoas em relacionamento, então a partir disso eu passei a ser um pouco mais regrada, assim, regrada não, reservada. Então depois disso eu passei a ser um pouco mais reservada, assim, até conhecer a pessoa um pouco mais, dar um pouco mais de liberdade e tal, e fazer a verdade como a gente fez. E você se deparou com alguma cliente, alguma cross que tinha medo ou vergonha de se montar? Em público, a maioria. Eu diria que quase todas elas, assim, 90% das meninas que eu atendo, elas têm muita vergonha de ser em público. Algumas delas têm vergonha até de se produzir aqui no estúdio, sabe? Muitas não. Algumas vêm e só fazem a maquiagem, não se produzem inteira. Algumas não querem tirar fotos, serem filmadas. Então, assim, eu pergunto se elas querem 1 minuto para elas e eu deixo elas no estúdio para elas tirarem as fotos que elas quiserem para se sentirem confortáveis. Então, imagina sair na rua, sabe? Então, a maioria delas que eu atendo, mesmo que elas se produzam inteira, elas terminam uma produção, a gente tira foto, faz vídeo e tal, e aí elas tiram a maquiagem, se desmontam e vão para casa. A parte, acho que emocional é gigantesca de colocar o pé, acho que do meu estúdio para fora, da casa delas para fora, e alguém olhar e ver que é um homem feminino, sabe? Um homem com roupas de mulher. Eu acho que é o julgamento, sabe? Que elas têm, e o medo da reação das pessoas. Lógico que também tem violência, né? Essa questão de você sair na rua, encontrar uma pessoa maluca, preconceituosa e realmente agir com violência, agressividade. Então, é difícil até você achar um lugar que seja respeitoso, né? Com crossdresser. Hoje em dia são pouquíssimos lugares que elas se sentem confortáveis e respeitadas. Então, imagina para a maioria das cross que mal saem de casa, né? Eu diria que a grande maioria delas nunca vai sair produzida da porta para a rua, infelizmente. E você já sentiu que alguma vez o trabalho foi além de só de maquiar, mas também um apoio emocional, digamos assim, uma psicóloga? A make-terapia, que eu falo, que assim, nesse momento que elas chegam aqui e a gente começa a conversar, eu vejo que rola muita emoção mesmo delas, sabe? Elas têm uma vontade de me contar como elas conheceram o crossdressing, os relacionamentos que elas têm online, as vontades, como que elas deram um passo ou outro para chegar no ponto que elas estão. Contam de histórias de amigas delas, histórias às vezes divertidas, sabe? De, tipo, tá produzindo, alguém chegar em casa e ter que correr, esconder coisa. Então, assim, acho que tudo isso é uma terapia porque elas não têm, muitas vezes, com quem conversar. Às vezes é até uma troca online ali, com uma cross ou não,
mas sentar na cadeira, ainda mais acho que com uma cis, né, e poder se sentir confortável o suficiente de contar as suas coisas sem ser julgada, acho que isso já ajuda no processo delas interno em se curar mesmo, sabe? Ter algumas transformações ali que vão ajudar elas a dar um passo a mais. E como esse trabalho ajudou a você, particularmente, a, na sua visão sobre identidade de gênero e expressão pessoal? Eu sou realmente, como eu falei, uma pessoa muito curiosa e eu sou bem empática. Então, quando eu comecei a atender crossdressers, eu quis entender, né, até para saber como tratar, né, saber questões de pronomes, saber o porquê elas gostam de se vestir. Aí, então, eu descobri que é uma questão neurológica, psicológica, todas essas batalhas internas. E tendo amigas mais próximas como você e confidenciam, né, coisas mais essas questões mais internas mesmo. E eu tenho muitas amigas também, eu tenho um grupo de amigas, inclusive, dos Estados Unidos, que é sapatão. Então eu sempre fui muito exposta a públicos LGBT diferentes e conhecer as dores das crossdressers, tá nessa convivência do dia a dia. Eu sou já uma pessoa empática, né, a minha personalidade por natureza, mas eu acho que quando você tem acesso a essas questões mais profundas, individuais, eu acho que faz com que a gente se coloque mais no lugar das pessoas, entenda, trate com mais gentileza, com mais carinho, com mais respeito e seja, acho que, um ouvinte melhor, sabe? Com menos julgamentos. Porque, assim, por mais que eu não sou uma pessoa julgadora, assim, não sou mesmo, sabe? Mas a gente tem, né, como natureza humana, um certo julgamento interno. Acho que vai da gente ouvir e reagir de uma forma que você traga na sua cabeça o questionamento por que você está, talvez, agindo daquela forma. Talvez julgando uma forma de pensar do tipo, por que, sei lá, a Nath me contou um dia, hipoteticamente, que ela, só de colocar um salto, ela se sentia a mulher mais maravilhosa do mundo, mas ela nunca tinha colocado uma roupa, uma peruca. E eu fico pensando assim, sabe, é esse julgamento interno de tipo, como que ela ficou tão feliz de simplesmente vestir um sapato, né, calçar um sapato de salto? Tipo, porque eu não entendo, não faz parte do meu dia a dia. Mas esse tipo de coisa me desperta essa curiosidade e explorar dentro de mim do tipo, cara, tem uma pessoa que fica feliz de usar um salto de sapato e isso preenche ela, sabe? Da mesma forma que eu Francine me preenche passar os meus 500 skincare antes de dormir. Então cada um tem o seu prazer próprio, sabe? Então acho que a gente também vai diminuindo um pouco os julgamentos a partir do momento que a gente começa a ouvir mais as pessoas e colocar no lugar delas. Bom, você sendo uma mulher cis, casada, aliás, muito bem casada, acho que tem um marido com um cara super bacana. Bacana que a gente expulsou ele da sala pra gente poder gravar aqui. Não tinha. Não, chiou, não, é super fofinho. Sim. E como que você acha que essa relação de trabalho com os crossdressers impactou na tua vida? Você diz impactou, tipo, na minha família, no dia a dia, como assim? O que você aprendeu ao longo desses anos trabalhando com esse público? Eu aprendi que tem muito mais coisa além da nossa bolha, sabe? Como a Júlia, naquele primeiro contato, né, com o crossdressing, quando eu fui buscar a roupa com a Júlia, me abriu porta para um mundo que eu nem sabia que existia, né? Porque eu não sabia nem o que era a palavra crossdressing. Então, eu acho que me fez ter a cabeça ainda mais aberta, explorar, ser curiosa, respeitar mais, ter esse auto-julgamento, sabe? Ser uma pessoa mais acolhedora, uma melhor ouvinte. E realmente, eu gosto de estar à disposição das pessoas realmente para pegar na mão, evoluir juntas. Então, quando eu vejo que tem alguém que tem uma necessidade, eu sinto que eu até tenho empatia maior pelas pessoas que têm uma necessidade maior, sabe? E me ajuda a evoluir junto com ela, sabe? Aquela coisa de, tipo, você vê que a pessoa tá com dor, você dá a mão para ela, você quer ajudá-la, e aí você vê que você tem as suas dores internas, às vezes você acaba aprendendo com a pessoa com aquela evolução. Então, eu acho que ao longo da minha vida isso aconteceu, convivendo com crossdressing, e isso também eu trouxe para minha família, sabe? Às vezes a gente tem alguns desafios, né, com a nossa família,
e a gente não se coloca no lugar do outro, né? Às vezes numa discussão e tal. Então, hoje em dia, eu acho que isso me ajuda a me centrar mais e me colocar no lugar do outro, até num momento desse. Ser mais empático. Exato, com certeza. Tá, e como que esse trabalho com o público cross afetou as tuas percepções sobre beleza e identidade? Foi bastante, porque quando eu era mais nova, adolescente, eu não fui uma adolescente bonita, eu não me achava nada bonita. A única coisa, na verdade, que eu achava bonita quando eu era mais nova e que sempre falaram desde pequena, assim, era dos meus olhos, né? O formato dos olhos e tal. Então, eu focava mais, na verdade, em esconder defeitos do que procurar alguma coisa bonita em mim. E assim, foi uma coisa que eu fui trabalhando internamente dentro de mim até o ponto que eu descobri que, assim, todo mundo tem a sua própria beleza. A nossa beleza é única. Não existe uma Francine, uma Nathalie que é idêntica, sabe? Não existe. Mesmo que a gente é gêmea, a gente gêmea idêntica nunca é idêntico. Sempre tem alguma diferença. E aí eu tive esse processo de procurar o que é mais belo em mim. Quando eu cheguei a essa consciência e eu comecei a realçar o que eu tenho de mais bonito e procurar, sabe? Mesmo conhecer o meu rosto, conhecer o meu corpo e usar coisas que me valorizassem mais do que esconder o que me incomodava, eu estava trabalhando com mulheres cis. Então, foi o método que eu falei, esse é o meu estilo de maquiagem. Então, com as mulheres cis, esse foi o começo do meu caminho. Quando eu conheci as crossdressers, além de aplicar isso nas crossdressers, de trazer o que tem mais de bonito, eu tinha passos anteriores. E a maioria desses passos anteriores era, inclusive, fazê-las conhecerem o que elas têm de bonito. Fazê-las conhecerem o próprio rosto. Mostrar que ser feminina vai além do detalhe da maquiagem, só do cabelo, vai assim nas coisas pequenas, vai no gesto, vai no jeito de falar, no jeito de sorrir, de você ser um pouco mais gentil, e você ter essa beleza realmente pessoal, sabe? Crescer internamente. Então, as crossdressers me ensinaram muito isso, além de eu ainda ter desenvolvido um método específico de feminização, né? De maquiagem de feminização. Então, tem muito trabalho interno, né? Psicológico, de aceitação, de aceitar o seu rosto e aceitar que você é bonita assim, que você tem traços bonitos e que você pode chegar muito próximo daquele seu ideal de visual feminino. Mas saber que o ideal é isso, é uma idealização, é uma coisa que não existe. Então a gente consegue se aproximar e é bom a gente ter um objetivo na vida, mesmo que seja visual. Só que a gente não pode se prender a ele e se frustrar de você ver que você não consegue chegar exatamente naquilo. Então é uma troca muito interessante e que para mim foi uma evolução gigantesca, assim como profissional mesmo, sabe? De ter essa visão tão ampla e ao mesmo tempo específica para o público cross. E como qualquer um tem família, amigos e assim por diante. E esse trabalho com crossdressing é uma coisa meio exótica, digamos assim. E qual foi o impacto deles quando souberam que você trabalha com esse tipo de público? Vocês tiveram preconceito, alguma coisa assim? Eu sempre fui uma pessoa muito de cabeça aberta, de frequentar públicos, assim, ter amigos de públicos diferentes, comunidades diferentes, de ir em lugares assim, sem julgamento de como é o lugar. Eu sempre fui muito, assim, do mundo, sabe? Então, acho que minha família, as pessoas próximas de mim já acho que eles já esperavam que eu não ia ser uma profissional, assim, tipo, como qualquer outra que trabalha numa coisa muito certinha, muito coxinha, sabe? Muito dentro da bolha, assim. Então, acho que não foi um choque para eles. Eles nunca agiram com preconceito, nunca nem expressaram alguma estranheza. Na verdade, a estranheza, o preconceito que eu sofri bastante no início foi quando eu mudei de carreira, né? Que eu sou advogada. Eu trabalhei 10 anos na área jurídica, me formei, nossa, cara, eu ralei com neguinha, vamos usar essa expressão que é muito feia. Eu ralei muito como advogada, trabalhei pra caramba, fiz pós-graduação, inclusive eu terminei minha pós-graduação enquanto eu me formava no curso profissional de automaquiagem escondida, porque ninguém, né, onde eu trabalhava podia saber que eu estava fazendo curso profissional, porque imagina, né, ia acender aquele alerta, né? E a gente não precisa dar muito motivo para o corporativo cortar. Então, quando eu falei para minha família, principalmente para minha mãe, que eu ia deixar o direito para ser maquiadora, o mundo caiu.
E assim, eu já tinha uns 30 anos, sabe? Mas é pesada, né? A sua família não aceitar, ter esse julgamento. Mas foi mais pela transição de carreira, mas pelo público que eu atendo, né? E que eu passei a atender com uns anos e eu atendo hoje, eu nunca senti nada de nenhum estranhamento deles, sabe? Interessante. E você sente que a história das vidas das crossdressers que você atende, elas te inspiraram de alguma maneira? Teve alguma que te tocou profundamente? Algumas. Mas eu acho que a parte, na verdade, que mais me impressiona é de ter uma vida, uma segunda vida, sabe? Uma vida à parte da família, por exemplo, né? Tem muitas delas que não contaram para a esposa, para a família, que são crossdressers, e tem toda uma outra vida à parte, sabe? De sair, de ter, às vezes, um espaço próprio delas, de ter amigas, de ir em lugares, assim, que a esposa e as famílias nunca imaginariam que ela foi, sabe? Não sei, um show, talvez uma festa LGBT em geral, uma festa crossdresser, aí a família nunca nem imaginaria que isso existia e que ela participava e que ela era uma crossdresser. Então, isso realmente, acho que é uma das coisas acho que mais difíceis, acho que delas lidarem, talvez, e que realmente me causa mais estranheza, assim, de... É um mundo completamente diferente, sabe? E eu imagino também da culpa, do peso, a dificuldade que é no dia a dia você ter que ter, tipo, essa vida dupla. Deve ser um peso gigantesco. E que mensagem você gostaria de passar para as cross que ainda têm medo de se expressar e se sentir confortáveis com elas mesmas? Eu acho que o primeiro passo seria, talvez, vocês tentarem buscar dentro de vocês uma autoconfiança suficiente para vocês conversarem com alguém. Se vocês não têm amigas, se vocês não contaram para a esposa, né, para alguém próximo, familiar próximo, sobre o crossdressing, que vocês pelo menos procurem uma psicóloga, porque é alguém que vai te ouvir, e se você sentir que a psicóloga não está aberta ou age com algum julgamento, preconceito, você não se sentir confortável, muda de profissional, sabe? Até você encontrar alguém que realmente bata a cabeça, porque às vezes não é nem questão de preconceito, às vezes também a psicóloga não está acostumada com esse público. Então é melhor se você achar uma psicóloga que realmente entenda. E eu acho que é isso, acaba sendo uma amiga, uma mão, um suporte. E só de você falar, assim como as meninas conversam aqui comigo durante os atendimentos, acho que você for para fora já alivia, acho que muita coisa, né, um peso muito grande das costas. E ainda mais você conseguir ter uma troca, né, ouvir, sentir que tem empatia do outro lado, aprender um pouco mais, até com outra crossdresser. Eu acho que isso tudo ajuda o processo a ser um pouco mais leve. E o que você acha que o mundo poderia aprender com a coragem e a autenticidade das crossdressers que você atende? Eu acho que é exatamente isso. Aprender a ter mais liberdade e autenticidade, sabe? Você ser quem você quer ser, quem você tem vontade de ser. Agarrar, sabe, essas oportunidades e trazer a sua essência para o seu visual, para o seu jeito de falar, colocar a sua opinião. E até uma coisa que a gente estava conversando hoje, né? Às vezes acontece uma coisa tão boa, alguém, sei lá, age com você de uma forma tão boa, assim, tão pura, e você, sei lá, às vezes só fala, ah, não, obrigado, ou nem fala, nem agradece. Se você talvez falasse para a pessoa como você se sente, o quanto aquilo te ajudou, o quanto aquilo te emocionou, talvez você fizesse o dia daquela pessoa, talvez você marcasse aquela pessoa de uma forma que você seria lembrado com um sorriso no rosto depois daquilo, sabe? Eu acho que essas coisas são essenciais, assim, na vida. E se você pudesse compartilhar uma lição que você aprendeu com o público cross, qual que seria? Uma lição. Eu acho que olhar para dentro de si, sabe? E tentar descobrir os seus desejos, tentar aceitar talvez o que por muito tempo você tentou fechar, tentou esconder, você realmente tentar se... Você olhar internamente e aceitar algumas coisas dentro de você, sabe? E essa autenticidade que a gente falou antes, eu acho incrível, porque dentro do processo das cross, o que eu vejo é que no começo
assim como muitas mulheres, sei lá, na adolescência, no começo da vida adulta, não sabem o estilo delas. Não sabem porque elas não conhecem roupas femininas, ou o sapo não tem um estilo. Então, acho que a partir do momento que você começa a se conhecer, sabe? E conhecer o seu rosto, o seu corpo, as cores que ficam mais bonitas em você, você traz essa autenticidade. Então, é lindo de ver realmente uma cross que mal se maquiava, colocava qualquer roupa, sabe? Comprava qualquer coisa na internet e tal. Aí, de repente, sei lá, depois de 1 ano, 2 anos. A Nath é um exemplo. Olha essa elegância de pessoa, sabe? Coloca uma foto aí, Nath, de você 2 anos atrás, só quando você se produzia do jeito que dava. Não quero assustar ninguém. Então, eu acho lindo isso, sabe? Realmente é você entender a sua essência, as suas vontades, você se permitir se explorar. O que me leva à última pergunta, deixei para o fim. Se existe alguém que era apenas uma cliente e ao longo do tempo virou alguém especial. Uma amiga, uma apoiadora, uma ajuda assim infinita de coração e é uma coisa essencial e pura. É a Nath, gente. A Nath, assim, é uma pessoa realmente que não tem palavras, sabe? O quanto ela tem um coração, assim, grande, puro. E o que você precisar na vida, sabe? Aquela pessoa que você pode passar a mão no telefone, sabe? Que se for, ela não consegue fazer nada, mas pelo menos te ouvir, ela vai, sabe? Dar um apoio. E ela é uma ótima conselheira. Me ajuda com seu jeito. Agora deixa seu telefone aqui embaixo e todo mundo vai começar a te ligar. Pedir apoio, conversa, Nath, me liga, tipo, coloca aqui embaixo, né? Bom, eu sei que você está com um novo projeto, está aí a 10, a inauguração. O que você pode falar desse projeto para a gente? Que envolve o público cross. Olha, de tudo que eu aprendi com as cross e as dificuldades, as dores que a gente conversou aqui, e principalmente de não ter aonde sair, se sentir segura, de poder se produzir, sabe? Simplesmente viver uma vida normal. Eu e uma crossdresser que, gente, eu conheci ela esse ano e a gente virou super, super amiga, a Paula Silva, a gente decidiu abrir um clube crossdresser, o ICC, primeiro clube crossdresser em São Paulo, internacional. ICC porque é International Crossdressing Club, porque a gente quer que seja algo realmente acolhedor e universal. A gente quer que brasileiros que morem em outros países possam ter acesso tanto à parte online quanto à presencial. Quando vierem para o Brasil, a gente quer ter outros clubes por aí no mundo para realmente acolher crossdressers. Principalmente, acho que quem vai se beneficiar mais do clube são crossdressers que estão no início, que precisam de um lugar realmente acolhedor e que elas possam explorar. E ter pessoas, por exemplo, como a Nath, que já está um tempão, assim, no caminho, sabe? Né? Que eu digo, talvez faz 2 anos, Nath, que você realmente se produz, Sim. aceitou, assim, que é isso que você quer explorar. Eu já contei meus experiência, você sabe. Mas desde criança, né? É um processo desde criança, Sim. né? Então, muitas cross que estão no começo desse processo, no meio desse processo, iriam se beneficiar de ter uma cross mais experiente como mentora, a Nath. Então, a gente quer ter esse lugar, não, que não vai ser um lugar só de festa, né? A gente quer dar aulas, workshops, trazer profissionais, por exemplo, para ensinar a cuidar de perucas, de cabelo humano, de cabelo sintético, trazer uma profissional de visual para mostrar quais roupas caem melhor, né? Valorizam mais o corpo masculino para feminizar cores, sabe? Fazer paleta de cores. Então, a gente tem muita coisa a agregar, acho que na vida dos crossdressers dentro desse clube. Então, a gente quer realmente que seja um lugar de socialização para elas trocarem experiências e também poder evoluir ali na jornada de cada uma. E dando tudo certo, a gente inaugura em outubro. Eu estou muito, muito empolgada. A Nath, nossa membro número 1 oficial. Eu estou muito, muito feliz, gente. E essa foi uma das coisas, assim, um dos presentes que o crossdressing me trouxe, sabe? Trabalhar com esse público que é o mais carinhoso. Eu não tenho o que falar, sabe? De todos os públicos LGBT que eu já trabalhei, o crossdresser é aquele público, assim, do coração que abraça, sabe? Que quer ser abraçado e abraça de volta. Eu acho que é isso. E o clube, eu quero que seja isso também. Que seja um lugar que as pessoas possam chamar de casa, sabe? E é realmente uma casa, sabe? Se você não pode, na sua própria casa, com a sua família, você explorar a sua feminilidade, você pode explorar isso no clube.
E espero mais com o seu apoio, espero com o seu apoio e que eu veja vocês lá sempre. E se vocês precisarem de qualquer coisa, eu tô aqui. A Nath, por favor, Nath, coloca o meu canal aqui no Instagram. Sim. Eu tô aberta, me chamem no direct se vocês quiserem conversar sobre maquiagem. Eu tô aqui pra vocês. Bom, Fran, obrigada pela entrevista. Imagina, obrigada por me convidar. Você sabe que eu te falei, mas vou falar isso em público agora. Você é uma ótima pessoa, você é minha melhor amiga cis. Minha melhor amiga close, você sabe quem é. Mas assim, de mulher cis, você é número 1. Gosto muito de você, foi um prazer dar o troco da entrevista, para assim dizer. Foi uma honra, Nath, de verdade. Uma ótima entrevistadora. A gente fica por aqui. E vocês, gente, já sabem, dá um like, compartilha esse vídeo, comenta, fala aqui nos comentários se vocês gostaram. Se inscreve no canal, se inscreve aqui, porque a Nath tá colocando vídeo assim toda semana, né? E contando a história dela, trazendo outras pessoas. Eu tô assim, tipo, acompanhando que nem novela. Quase uma novela. Então tá, gente. Até a próxima, a gente se fala depois. Tchau, tchau.